Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele Javarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa segunda receita de substrato, tá? Gente, é uma receita muito fofa, muito leve e aerada, tá? É um substrato muito drenante e nutritivo. Você pode utilizar esse substrato em cactos, suculentas e rosas do deserto, tá? A única diferença para as rosas do deserto é que a gente gosta de acrescentar um substrato próprio para elas também, agregado a esse nosso substrato, tá? Esse substrato, ele leva 6 ingredientes diferentes e esse mix é composto por casca de arroz carbonizada, vermiculita, turfa de esfagno importada, essa turfa vem da Estônia, tá? Pó de coco, um substrato floreira. Esse substrato floreira, ele é um mix de ingredientes também, que a gente agrega à nossa receita de substrato, a essa segunda receita de substrato, tá? E o fertilizante orgânico que a gente super indica para vocês. Esse substrato, ele é muito nutritivo, sabe? E vocês podem usar assim sem medo. Se alguém se interessar por algum desses ingredientes, nós vendemos todos eles aqui no Horto, fracionados, tá? Em pequenas porções de 2 litros, 1 litro. Eles são super leves, então fica super viável da gente enviar para vocês pelo correio, por não pesar, tá? Eles fazem volume, mas não pesam. Nesse vídeo de brinde, eu mostrei para vocês como replantar e cuidar de um rabinho de macaco, tá, gente? Eu tinha 2 cuias aqui de rabos de macaco e eu queria juntar elas porque, além de ocupar mais espaço, eles estavam crescendo e uma das cuias estava ficando bem apertada já, tá? Eles estavam super embolados ali. E aí, o que eu fiz? Juntei essas 2 cuias numa cuia grandona, eu acho que ela tem 32 de diâmetro, tá? E nesse vídeo de brinde eu vou mostrar para vocês os cuidados que a gente tem no cultivo dos rabinhos de macaco, tá bom? Lá eu vou dar todas as dicas também, tanto sobre a nossa receita de substrato, quanto o cultivo dos rabinhos de macaco, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem demais dessas dicas, mas antes de terminar, eu queria pedir para quem gostar desse vídeo, dá um likezinho lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações do YouTube. A gente está postando vídeos sobre plantinhas sempre 2 vezes na semana, às quartas e domingos às 2 horas da tarde e sobre temas variados às sextas-feiras às 2 horas da tarde também. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem demais dessas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olha, gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês a minha receita de substrato, tá? No início da pandemia, quando a gente criou o canal, nós tínhamos uma receita de substrato. Ela era bem mais barata, tá, gente? Ela saía mais em conta. Por quê? Porque ela levava ingredientes mais comuns, tá? Ela levava areia lavada, que é aquela areia de construção, o substrato floreira e o fertilizante orgânico nós sempre utilizamos, tá? Em ambas as receitas. Eu vou até deixar aqui o card do vídeo da nossa primeira receita de substrato para vocês assistirem o vídeo e verem a diferença entre elas, tá? Essa segunda receita, como nós montamos o horto aqui, né? Hoje nós temos um hortinho e vendemos plantas. Todas as nossas plantinhas já saem daqui replantadas nesse substrato que é super selecionado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que nós trabalhamos nessa segunda receita de substrato, tá? Aqui, olha, nós temos a vermiculita, tá vendo? A vermiculita é um mineral que passa por um processo de aquecimento, tá? E nesse processo ela expande os seus grãozinhos em até 13 vezes. Aqui
Aqui nós temos o pó de coco, tá, gente? Ele é uma mistura bem leve e fibrosa, tá? Aliás, esse substrato nosso, ele é super drenante e leve. Às vezes a gente, quando termina de replantar uma plantinha, nós temos que apoiá-la com pedrinhas para que elas não caiam, tá? Porque o substrato é leve demais. Aqui é a turfa de Sphagnum importada. Essa nossa turfa, ela vem da Estônia, tá? Aqui nós temos o substrato floreira, que é um mix de ingredientes também, tá vendo? Ele leva um pouquinho de vermiculita também. É uma terra super solta, tá, gente? Ela não empedra, ela não fica compactada, tá? Ao longo do tempo. E você pode utilizar esse substrato floreira em folhagens, em plantinhas ornamentais, tá? Que requerem um solo mais úmido. Então ela não é tão aerada quanto esse mix de substrato que a gente está mostrando para vocês, tá? Aqui eu tenho a casca de arroz carbonizada, tá bom? Todos esses ingredientes a gente vende aqui no Hortinho, tá, gente? Nós temos eles em porções fracionadas de 1, 2 litros. E é tudo super baratinho, assim, tipo, o litro da casca de arroz carbonizada, ele sai a R$3, 2 litros da vermiculita sai a R$6. E são ingredientes que a gente tem condições de enviar pelos correios, né? Porque são muito leves, eles não têm peso, só volume, tá? Aqui, olha, é o nosso fertilizante orgânico. Gente, esse é o fertilizante que a gente fala pra vocês, que faz toda a diferença, tá? No cultivo das plantinhas. Todos esses ingredientes são orgânicos, inclusive o substrato floreira. Quando a gente começa a trabalhar com muitas plantinhas, esse é um mix mais seguro do que o mix que leva a areia lavada. Então a gente optou por começar a trabalhar com esse mix já faz um tempinho. Eu publiquei aqui no canal um vídeo falando para vocês sobre os benefícios da vermiculita. E desde então a gente começou a trabalhar com esse segundo substrato, tá? Com essa nossa segunda receita. Quando eu mostro as plantinhas nos vídeos, quando eu faço aqui os replantes delas, as pessoas ficam muito curiosas e acabam perguntando lá no canal qual a receita do substrato, porque elas veem que quando a gente toca nele, gente, ele é completamente fofo e solto, ele é muito aerado mesmo, tá? Eu vou misturar pra vocês ele aqui e vou replantar uma plantinha pra vocês verem como é que fica, tá? Então é isso, gente. Essa é a minha nova receita, a minha segunda receita de substrato, tá bom? Que leva vermiculita, pó de coco, turfa de Sphagnum importada, o substrato floreira, a casca de arroz carbonizada e o fertilizante orgânico. Olha, esse foi o potinho que a gente usou como medida, tá? Dependendo do tamanho do vasinho ou da quantidade de vasinhos que você for precisar, você pode aumentar ou diminuir essa medida, tá, gente? Passar a trabalhar com uma xícara ou então com um copinho daqueles de requeijão, né? Ou mesmo potes de sorvete para quem quer fazer uma mistura, né? Um substrato em maior quantidade, tá? Sempre medidas iguais. Então, se eu uso 2 porções dessa de vermiculita, eu tenho que usar 2 porções de cada um dos 6 ingredientes, tá? Nessa vasilha tem 1 porção de cada ingrediente. Então, aqui eu tenho a vermiculita, a casca de arroz carbonizada, o fertilizante orgânico, a terra floreira, o pó de coco, que é bem fibroso, e a turfa de Sphagnum importada. Agora o que eu faço? Eu misturo tudo isso. Aqui, olha, gente, o substrato já foi misturado.
como a gente sabe que esse substrato está próprio para o cultivo de cactos e suculentas? Para as rosas do deserto, a gente acrescenta outro tipo de ingrediente aqui, agregados a esses, tá? Como a gente sabe, então, que esse substrato está perfeito e próprio para ser utilizado em cactos, suculentas e rosas do deserto? Quando a gente vem aqui, pega um montinho, tá vendo? Você enche a sua mão e aí você aperta. Na hora que você apertar e soltar, se ele se desfizer dessa maneira aqui, olha, tá ótimo, gente. É isso que a gente precisa, tá? Mesmo a turfa de esfagno e o pó de coco sendo úmidos, tá? O substrato floreira também é úmido. Eles não ficam compactados. Olha, você aperta e eles se dissolvem, tá vendo? Eles se desfazem do bolinho, tá? Então, esse substrato tá ótimo e é com ele que a gente vai trabalhar agora. Eu sempre furo bastante o fundo dos vasos, porque ele precisa ser bem drenante e não pode de maneira alguma ajudar na retenção de água, tá? Acumular a água das plantinhas. Então, eu furo bem além da quantidade de furos que vem marcadas no fundo dos vasinhos, tá? Essa cuia é uma cuia número 32 e ela veio com 3 marcações de furo. E olha a quantidade de furos que eu fiz, tá, gente? Agora eu vou colocar a camada de drenagem, que é a argila expandida. Aqui, olha, eu coloquei mais ou menos uns 2 dedos de argila expandida para fazer a camada de drenagem dessa cuia. Essa é uma cuia bem grandona, tá? Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou replantar e vou juntar nela 2 rabos de macaco que eu tenho, tá? Para economizar espaço. E olha como esse daqui tá embolado. Esse foi comprado em junho de 2020. E esse menorzinho aqui, olha, ele foi comprado em maio de 2020. Esse daqui eram rabinhos de macaco, mudinhas em potinhos número 6, tá? Eles cresceram muito, gente, muito mesmo. E agora eu vou replantar os 2 nessa cuia grandona, para eles terem mais espaço. Como eles foram plantados nessas cuias no meio do ano passado, né, já até passou da hora de adubar. Então, como eu quero juntar os 2, eu já vou aproveitar para replantar num substrato completamente novo, adubando eles de novo. Eu utilizei toda a receita de substrato que eu fiz naquela bacia verde, tá? Ela veio toda pra cá. E agora eu vou começar a retirar o meu rabo de macaco dos vasinhos que eles estão aqui, pra distribuir na cuia grande, tá? Esse substrato é a primeira receita de substrato que a gente desenvolveu e publicou aqui no canal. Esse vídeo que eu falei pra vocês que era a nossa receita de substrato, né? Então, é aquela que levava areia lavada. Gente, bem drenante também, tá? Super nutritiva também, porque leva esse fertilizante orgânico que a gente adora. E nela a gente mostrou para vocês, né, no vídeo que foi publicado, como utilizar o NPK orgânico, né, que a gente produz com o nosso lixo em casa, que é a casca de banana, a borra do café, né, que é o pó do café que já foi usado, a casca de ovo, o carvão triturado, né? Então, o carvão não pode ser usado, tá, gente? Ele não pode ser a brasa, ele tem que ser o carvão virgem. Olha quantas raízes. Muitas raízes.
O rabinho de macaco é um cacto que a gente consegue manusear, né? Com mais tranquilidade, porque ele não espeta. Ele é peludinho, né? Olha, gente, em maio do ano passado, essa era uma mudinha de pote 6. Olha o tamanho dela. Olha que coisa linda. Olha. E a minha mão é bem grande. Aqui já surgiram mais 2 brotos, olha. 2 novas mudinhas. O rabo de macaco, ele é um cacto muito tranquilo de se cultivar. Ele requer pouquíssimos cuidados. Ele gosta de regas espaçadas. Então aqui em casa a gente rega uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Ele fica em sol pleno e ele não reclama, tá, gente? Ele não é um cacto que queima quando o sol tá mais forte, quando passa de 40 graus, assim. Ele não reclama. Quanto mais sol, melhor para ele. Porque com pouco sol, a tendência dele é estiolar. Então, para que ele não estiole e fique bem grossinho, né? Sol nele. Os meus não pegam chuva, não. As minhas suculentas aqui em casa, nenhuma delas pega chuva. Ele não pega nem respingos, tá? Eu tinha até esquecido, tem umas bolinhas aqui que são osmocote. Aqui, olha. Ai, caiu. Deixa eu ver se eu acho outra. Olha, gente, essa é uma bolinha de osmocote, tá? Osmocote é um adubo de liberação lenta. E a gente faz a readubação quando utiliza ele de 3 em 3 meses para solos drenantes, tá? Para solos de folhagens, de plantinhas de sombra, que são solos um pouco mais compactados, né? Eu não digo empedrados, tá, gente? Mas que não são tão drenantes quanto os solos dos cactos suculentas, a gente utiliza ele de 5 em 5 meses, tá? Aqui, olha. A próxima cuia. E aqui, como é o mesmo processo, tá? Eu vou retirar todas as mudas, eu vou acelerar a imagem. São 10 mudinhas. Algumas estão bem compridas, bem grandes. Ali, olha. E agora a gente vai começar a replantar elas. E aí o rabinho de macaco, para que ele caia, é sempre bom colocar ele nas beirinhas do vaso, tá, gente? Aqui, olha. Olha como esse substrato é leve. Muito leve, muito, muito. Olha, os miudinhos eu tô colocando bem na beirinha mesmo. Eu pego aqui essas raízes, só afundo elas e depois cubro com mais substrato, tá? Essa basezinha deles aqui, olha, todo rabinho de macaco cresce em uma base, tá vendo? Todas as mudinhas crescem aqui, tá? Nessa basezinha que é a base mãe deles. Ela não deve ser totalmente enterrada, tá, gente? Só uma partezinha dela para cobrir totalmente as raízes e basta.
Olha, gente, que substrato leve. Olha. Basta empurrar. Tá vendo? Muito leve. Acabei de replantar aquelas 2 cuias de rabinhos de macaco. Gente, olha que coisa linda que essa cuia ficou. Cheia, cheia. Eles estão todos arrebitadinhos, tá vendo? Se você... se acontecer na sua casa algum acidente com o seu rabinho de macaco e ele se partir, tá? E os rabinhos se quebrarem, o que acontece? Você pode fazer o seguinte para salvar, eles não vão morrer, tá, gente? Você mantém a pontinha com as raízes replantada, tá? Você replanta aquela pontinha com as raízes em seguida. E nos cortes aqui, olha, onde ele se partiu, você passa a canela dos 2 lados, tá? A parte replantada você já deixa ali, ok? A partezinha que se quebrou, que não tem raízes, você vai passar canela e vai fazer o seguinte: aguarda 3 dias até ele secar, né? E cicatrizar para poder replantar, tá? Encosta na terra, afunda um pouquinho que ele vai pegar, tá, gente? Vão nascer novas raizezinhas e ele vai pegar com força, tá? Ele não vai morrer, tá bom? É isso, gente. Hoje eu mostrei pra vocês a receita do meu substrato, tá? A nossa segunda receita de substrato. E de brinde, eu replantei 2 cuias de rabo de macaco e mostrei pra vocês como a gente faz pra cultivar eles, tá? Pra cuidar de todos eles. Viu, gente? Que substrato leve e drenante. Eu acabei de regar a cuia de rabinhos de macaco e a água escorre e não empoça de jeito nenhum. Hoje eu reguei com um pulverizador, mas a gente regando com fluxo maior de mangueira é a mesma coisa, tá? O substrato é muito, muito bom. Muito aerado, tá? Muito drenante mesmo.